Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre de todo mal, que Ele te renove, te dê força, te dê saúde e que você possa colocar o Senhor sempre em primeiro lugar na sua vida. Quando você consagra a Ele os seus planos, eles são bem-sucedidos, porque você coloca nas mãos de quem sabe como agir, de quem sabe a decisão certa que deve ser tomada, do único que conhece o amanhã, que já está no futuro e tem poder de te preparar para chegar lá. Que o Senhor domine a sua mente, que o Espírito Santo reine dentro de você e que Cristo seja o seu foco, seja o seu alvo, te conduzindo, te livrando com mão forte por onde você for, trazendo paz, segurança, tranquilidade, mansidão e sabedoria em cada momento do seu caminhar. Quem anda com Cristo não perde a caminhada. Eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre mensagens, sobre pregação. Hoje em dia nós vivemos um tempo que você vê pregação de tantas coisas por aí e muitas que passam longe da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos ouvir de tudo e reter apenas aquilo que é bom, ainda mais quando se trata das coisas que levam o nome de Deus. Assim como os irmãos bereanos, que nós vemos lá no livro de Atos, que Paulo ia pregando e eles iam conferindo na Bíblia se aquilo que Paulo estava pregando de fato tinha respaldo bíblico. Não podemos dizer amém para tudo que ouvimos por aí. Precisamos ver se Deus está no negócio, se tem sentido, se está na palavra de Deus. Devemos tomar muito cuidado com a palavra que recebemos e deixamos entrar em nosso coração, porque a partir daquela palavra eu vou agir, tomar decisões, eu vou saber como lidar em algumas situações. Então a palavra de Deus, ela é um norte para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então, a partir do momento que aquilo vem apenas de homens, de interesses pessoais, e não vem de Deus, para mim já não serve. Mas se aquilo vem do Senhor, revelado pelo Espírito Santo, porque tem muitas pessoas que usam a Bíblia para os seus próprios interesses, para o seu querer, para aquilo que vai lhe trazer algum lucro. Mas quando você também medita, você entende e você compreende o que Deus quer de fato falar com você através daquela palavra, você consegue respirar através dessa mensagem. E Deus vai te nortear em tudo que você for fazer. Então, nem tudo aquilo que você ouve que te agrada quer dizer que está agradando a Deus. Nem tudo aquilo que se fala em nome de Deus, que parece apenas lhe trazer algum benefício próprio, não significa que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela tem promessas maravilhosas, ela tem promessas de prosperidade. Tem, porque prosperidade não é só isso aqui não. Prosperidade é vida abundante. Com fé em Cristo, sendo cheio do Espírito Santo e fazendo a vontade de Deus. Assim, de fato, Ele é que trará a colheita mediante a sua obediência, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ele é dono de todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza está nas mãos de Deus. É Ele que enriquece, é Ele que empobrece. É Ele que prospera o homem, saúde, família, tranquilidade, bem-estar, mesmo em dias difíceis. É a presença de Deus que faz toda a diferença. É a partir da presença dEle que de fato nós teremos uma vida abençoada. Porque em relação a isso aqui, nada trouxemos e nada levaremos. O maior bem que um homem pode carregar dentro de si não é a sua inteligência, porque até a inteligência é Deus que dá. Os dons é Deus que dá, porque o cérebro foi criado por Deus. Mas o maior bem que nós podemos ter é a presença do Espírito Santo de Deus, é a sua palavra queimando todos os dias aqui dentro.
Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio da palavra, da presença de Deus, eu vou ser cheia de fé, de coragem, ousadia e destemor para enfrentar o que vier de cabeça erguida. E ainda louvar como o irmão Lázaro. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uma coisa é estar neste mundo sem Deus, a outra é estar neste mundo com Deus. Lembra os discípulos naquela terrível tempestade em alto mar? Jesus estava no barco, por isso o barco não afundou. A outra coisa é enfrentar a tempestade sem o Filho de Deus. Então a verdadeira palavra de Deus, muitas vezes, ela vem para confrontar mesmo. Você está errado, você está fora dos meus pensamentos, fora dos meus propósitos. Você está errando o caminho. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Eu tenho uma vida para você, eu trilhei um caminho precioso para você. Eu tenho o melhor para você, a sua vida não está me agradando. Tudo aquilo que você está fazendo não está me tocando, não está atraindo a minha mão em seu favor. Deus tem sempre o melhor para nós. E a palavra vem, de fato, para nos colocar na rota certa, ainda que nos confronte. No livro de Mateus capítulo 3, é maravilhoso ver João Batista preparando o caminho para a vinda de Cristo. E para que o Senhor venha e ache corações quebrantados, para que Ele entre e faça morada pela fé, o coração tem que estar limpo, tem que estar, de fato, preparado. E a mensagem não era uma mensagem de agradar a ninguém, não. E João Batista pregava no deserto e as pessoas iam até ele para ouvir a pregação dele. E não era mamão com açúcar não, tá? Vamos lá? Versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. E as roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. As pessoas vinham para escutar a pregação dele, por mais dura que fosse. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Eles ouviam sobre a necessidade do arrependimento, entendiam, eram confrontados, examinando a si mesmos, vendo essa necessidade de confessar, de arrepender, de deixar o pecado. Eles então confessavam, tinham essa atitude e eles eram batizados por João no Rio Jordão. E quando viu que muitos fariseus e saduceus, os religiosos da época, eles vinham para onde ele estava batizando, ele lhes disse: raça de víboras. Ele chamou os religiosos da época de cobras venenosas. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Versículo 8. Deem fruto que mostre o arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele tem que gerar fruto. Se a pessoa vive na mentira e por causa disso está trazendo coisas terríveis, prejudicando não a si mesma, mas a todos aqueles com quem ela convive, e ela diz que está arrependida da sua mentira, ela precisa dar fruto de arrependimento. É largar, é abandonar a mentira e fazer o contrário de tudo aquilo que ela fazia através da mentira. A pessoa era adúltera e ela diz que está muito arrependida. Fruto de arrependimento é passar a ser fiel e nunca mais adulterar. Ela furtava. E ela entendeu, foi confrontada pela palavra, que os ladrões, que os roubadores não herdarão o reino de Deus. E então ela confessa esse pecado e ela decide de fato se arrepender. Mas não é só falar: eu estou arrependido, não queria ter feito isso. É deixar de furtar. É deixar de fazer aquilo que se fazia. É mudar a rota.
É passar a andar num novo e vivo caminho, fruto de arrependimento. É com as suas atitudes mostrar que você é uma nova pessoa, porque você não pratica mais aquilo que você praticava de errado. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Tem muita gente aí que não vai ser quebrado só o galho, por causa do pecado, não. O machado está preparado para arrancar pela raiz. Deus corta o mal pela raiz. Ele está dando chance, Ele está dando oportunidade, está falando uma, está falando duas, livrou 3, livrou 4, está dando chance. O machado já está pronto. Não quer se arrepender, não? Vai ser arrancado pela raiz. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento. Arrependimento. Sem arrependimento não tem ação de Deus, não tem a presença do Espírito Santo. Não tem a vida de Cristo em nós, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É nascer de novo da água e do Espírito. É nascer através de um coração rendido, prostrado, entregue nas mãos do dono dele. É entregar tudo nas mãos dele e confiar que essa nova rota ele fará. Por quê? Porque é ele que vai andar contigo. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Ele endireita caminhos tortuosos. Ele arranca tudo que precisa ser arrancado e traz aquilo que precisa de fato ser trazido. Logo que nós vemos a descida do Espírito Santo, lá no livro de Atos, no capítulo 2, a profecia de Joel se cumprindo, Pedro, que antes do Espírito tinha negado a Cristo por medo, logo que Jesus foi preso, estava ali no pátio da guarda sendo massacrado. Ele o negou por 3 vezes. Mas quando o Espírito veio, deu a ele uma impetuosidade, uma coragem, um poder, porque é isso que o Espírito Santo traz na vida daquele que o busca, na vida daquele que anseia pela sua presença, por ser morada dele. E Pedro, com autoridade, se levantou e começou a pregar de uma forma sobrenatural, aquele que era um simples pescador, mas que andou com Cristo, que pescava almas, e assim tinha prometido ensiná-lo. E Pedro segue o seu discurso falando a respeito de Jesus, que foi enviado por Deus e tinha sido mortos por eles. Esse Jesus que foi entregue por um propósito determinado e o pré-conhecimento de Deus, mas que enfim tinha sido matado, tinha sido pregado na cruz, mas que Deus o tinha ressuscitado dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível a morte detê-lo. E então também ele segue um pouco falando sobre o patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e o seu túmulo estava entre eles até aquele presente momento. Mas ele falava, acima de Davi, do Cristo, que tinha sido entregue, mas que tinha sido ressuscitado ao 3º dia, mesmo tendo sido crucificado na cruz, porque a morte não pôde detê-lo. E então ele segue aquele discurso diante de uma tremenda multidão. E ali também ele lê algo que Davi tinha falado já de Cristo em um dos seus salmos. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. O Senhor disse ao meu Senhor. Ali ele já falava de Cristo. E é maravilhoso a pregação de Pedro, com veemência, com autoridade. Todos ficaram maravilhados. E a palavra do Senhor fala em Atos 2, versículo 37, que quando eles ouviram o discurso de Pedro, eles ficaram aflitos no seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Com aflição ao ouvir a palavra de Deus, porque quando a gente ouve a palavra de Deus, ela tem que mexer com a gente. Ela não nos deixa confortáveis nos prazeres da nossa carne, não. Ela gera até mesmo essa aflição. Eu quero esse Deus, eu quero consertar, eu quero ter uma vida nova, eu quero a salvação que há em Cristo. E então Pedro respondeu: arrependam-se
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependimento. E naquela primeira pregação, a palavra do Senhor fala que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia, destes que aceitaram e foram batizados, houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. E de tudo que Pedro discursou, qual foi a conclusão do seu discurso? Arrependam-se. Sem arrependimento é impossível aceitar a Cristo de fato e se tornar uma nova criatura. De fato, a imagem e semelhança do Senhor. Não apenas de aparência, mas do viver, do agir. Atitudes que demonstrem fruto de arrependimento. E como toda boa pregação, ela tem que chamar a atenção dos ouvintes, ela tem que de alguma forma atrair aqueles que ouvem e gerar algo novo, e gerar vida no coração de seus ouvintes. Eu quero compartilhar com você o tema da primeira pregação de Jesus Cristo. Imaginem, às vezes a pessoa recebe uma oportunidade para pregar a primeira vez, ela fica ansiosa, o que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Nossa, o que eu vou dizer? A primeira pregação do Filho de Deus. Normalmente a primeira é aquela inaugural do ministério, já tem que abrir, né, com poder, uma pregação que vai impactar. E a palavra do Senhor fala que logo após ele ter sido levado pelo Espírito ao deserto, foi tentado por 40 dias pelo diabo. Ele venceu o diabo na palavra, o diabo o deixou até a ocasião oportuna, os anjos vieram servi-lo. E aqui no capítulo 4, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. E saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Versículo 17. E daí em diante Jesus começou a pregar. A partir daquele momento, pós-tentação, pós ele ter ido para a Galileia e depois saindo de Nazaré, tendo ido viver em Cafarnaum, ele começou a pregar a sua primeira pregação. E qual foi? A pregação do Filho de Deus. Arrependam-se, pois o reino dos céus está perto. É preciso arrepender-se. É necessário abrir o coração e confessar os seus pecados. Aquele que confessa, aquele que deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre e continua no erro, vivendo uma vida dissoluta, mentirosa para si mesmo, ele não prosperará. Ele não terá força para prosseguir. Se depender de Deus, as mãos estão estendidas, os ouvidos estão abertos, os olhos estão sobre nós. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Como também Isaías, esse mesmo Isaías, desse versículo em que as mãos do Senhor relata ele, estão estendidas, lá no capítulo 59, a partir do versículo 1, também fala no primeiro capítulo, no versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não basta apenas ouvir e decorar, eu já sei a Bíblia de cor. O que ele quer dizer nesse ouvir? É obedecer, é de fato viver a palavra de Deus. É como um aluno que presta atenção na aula e chega na hora da prova, não coloca nenhum nome e devolve a prova em branco. Deem frutos de arrependimento, mudança genuína, de dentro para fora, e não apenas de aparência, porque falar qualquer um fala, mas viver Cristo é só para aquele que de fato quer se entregar de corpo, alma e espírito.
uma nova criatura. E Deus pode fazer isso na sua vida. Só depende de você. Amém?